Para quem não conhece, nosso grupo de musicoterapia e empreendedorismo, nós falamos e conversamos sobre atitudes empreendedoras dentro da musicoterapia. E vocês que não são da área da musicoterapia são super bem-vindos para compartilhar, para aprender e também para empreender junto com a gente. É um prazer ter a Patrícia aqui com a gente hoje. A Lourdes intermediou esse contato e eu estou super feliz que rolou e que vai acontecer hoje. E eu quero apresentar para vocês a Patrícia. Ela é professora há 20 anos, ela é pedagoga e formada em letras, português e inglês. Ela é psicopedagoga há mais de 14 anos. Ela tem um espaço multidisciplinar de atendimento especializado em dificuldades de aprendizagem. Ela está terminando a pós dela em neurociências, que é uma área incrível e fantástica. Há mais de 5 anos, ela está há 5 anos envolvida com o universo do empreendedorismo e da educação financeira. E hoje ela vai trazer para a gente conteúdos muito importantes sobre educação financeira, sobre atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para que a gente tire esse mito do dinheiro, não tenha mais medo disso, que a gente aprenda mais um pouquinho como a se gerenciar e também a gente consiga, ser musicoterapeutas e só musicoterapeutas, porque é possível viver da musicoterapia, mas é muito preciso a gente entender e estudar sobre educação financeira. Bom, mais uma vez, Patrícia, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui conosco. Fique à vontade, o tempo é seu e a palavra é sua. Pessoal, os nossos combinados são sempre os mesmos. Não tenham medo das perguntas. Aqui é um lugar para a gente trocar experiência, para a gente perguntar e tirar dúvida. Se você tiver alguma experiência, alguma história e quiser compartilhar, também fique à vontade. Então, a Patrícia vai expor um pouco sobre educação financeira. Enquanto isso, se você tiver dúvida, escreve no chat. E depois disso, a gente abre para a gente ter uma conversa e tirar as dúvidas e trocar experiência. Tá bom? Vamos lá, Patrícia? Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, né? É sempre uma alegria estarmos juntos e aprendermos juntos, né? Essa troca é muito valiosa, porque cada um compartilha aquilo que tem, que conhece, que já vivenciou. Vou falar um pouquinho sobre essa minha história com a educação financeira. Eu e a Lourdes fizemos uma live, né, pelo Facebook, e aí eu contei um pouquinho, vou contar rapidinho, só para você. Mas como que você entrou nessa da educação financeira, né? Como é que isso aconteceu na sua vida? Foi através da educação, que é a minha profissão, né? Eu vi aí você falando, é possível vivermos da nossa profissão? Sim, independente de qual seja, né? Só que, assim, às vezes, a nossa profissão nos leva, né, a trilhar novos caminhos. E daí, o gostoso, né, de você aprender, de você desenvolver outras habilidades. Então, no ano passado, eu participei de um congresso de boas práticas e tinha que inscrever um projeto nesse congresso, né? Esse congresso, ele foi idealizado e também apresentado pelos parceiros da educação. A escola em que eu trabalho hoje é uma escola pública, uma escola estadual, e ela tem uma parceria com esse pessoal do Parceiros da Educação. E eles que promoveram esse evento, venho muito tempo promovendo, e eu fui lá e apresentei esse projeto de educação financeira que até então era voltado só para o público infantil, as crianças. E apresentei, né, é um projeto muito simples, em que o objetivo principal é que as crianças comecem a entender o uso do dinheiro e também conheçam a questão do empreendedorismo, que é muito importante, né? Porque, na verdade, a educação financeira não é só a gente guardar dinheiro, é também o uso desse dinheiro, né? E também gerar novas receitas, que aí entra a parte do empreendedorismo. Então, fui lá, apresentei e o projeto foi premiado em segundo lugar. Eram 3 colocações, né? E foi premiado em segundo lugar.
E neste mesmo dia eu tive contato com uma pessoa da Parceiros da Educação, mas eu não sabia quem era. Ela veio até mim, conversou, ela quis saber um pouco mais do projeto, e ela é filha de um empresário, dono de uma startup, né? E aí ela levou essa ideia do projeto e eles então entraram em Tem contato. essa fase adicional onde? Diz que eu já tive o som da União. Ó, a cortação tá. Entraram em contato e fizeram a proposta de eu prestar uma consultoria para eles de educação financeira. A ideia deles é fazer um aplicativo para que as crianças aprendam educação financeira através das tecnologias. Só que com isso veio a questão dos pais. Como eu vou inserir esses pais no universo financeiro? E foi daí que eu comecei a estudar sobre educação financeira e empreendedorismo voltado para adultos, né? E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui uma apresentação que eu trouxe. Tá dando para ver, Carol? Então, ó, educação financeira e empreendedorismo. Educação financeira é o quê? É essa habilidade da gente lidar com as finanças de modo com que a gente ganhe, a gente consiga, né, cobrir todos os nossos gastos durante o mês. Acredito que para todo mundo isso é um grande desafio, né? Quem já não passou por um mês e falou, meu Deus, esse mês eu vou ficar no vermelho, eu não vou conseguir pagar todas as minhas contas. Então, assim, a educação financeira é essa habilidade, né? De você conseguir lidar com a questão do dinheiro, com essa finalidade de cobrir todos os seus gastos e também que não comprometa a sua qualidade de vida. Você não pode viver em torno do dinheiro, né? Só com aquela preocupação do dinheiro. Ah, eu preciso pagar minhas contas, então eu preciso trabalhar mais, como eu vou fazer? Então, por isso é tão importante que a gente aprenda, né, sobre educação financeira, para que a gente possa, sim, lidar com essa situação que é ter as contas do mês todas pagas, mas também ter qualidade de vida, poder viver de uma maneira tranquila, saudável. E como desenvolver, então, essa habilidade da educação financeira? Pensar em atitudes simples e viáveis para o dia a dia, dentro do que a gente vive, dentro do que você vive, dentro da profissão que você pratica. O que nós podemos fazer? Gerar novas receitas, inovar alguma das áreas da nossa carreira, que no caso aqui, vocês são musicoterapeutas, né? Então, que tal a gente pensar em inovar alguma das áreas aí dessa carreira? Gerar novas possibilidades de atuação sem sair do foco que é a sua profissão, mas gerar novas possibilidades de atuação dentro daquilo que você é formado. Cortar custos, analisar sempre o orçamento. Será que todo mundo aqui, eu me coloco em primeiro lugar, será que nós temos realmente o hábito de analisar o nosso orçamento? Sabe aquela tabelinha mesmo, aquela caderneta com tudo ali, ó, luz, tanto, condomínio, tanto, internet, tanto. Quando você faz isso, você está estudando o seu orçamento. Aquilo que você gasta todos os meses. Então, são atitudes que não demandam muita coisa, que você pode fazer dentro do seu dia a dia. Pode ser uma planilha no Excel, pode ser num caderno, em uma agenda. Agora, as agendas novas, eu estou até a caminho aqui, porque eu amo uma agenda, viu, gente? Lá na escola o pessoal sabe que eu amo uma agenda, porque eu amo anotar tudo. Eu trouxe aqui, ó, olha só como que tá a minha agenda, ó. Veja se vocês conseguem ver. Organização financeira mensal. Então, aqui, ó, tem todos os meus gastos e conforme eu vou pagando, eu vou riscando. Eu aqui não costumo colocar o valor, mas
é importante que você comece a colocar o valor no começo, eu já faço isso há muito tempo. É importante que você comece a colocar o valor para você saber quanto tem de entrada e quanto está saindo todo mês. É difícil, viu, gente? No começo, a gente fica até assustado, mas é importante a gente estudar o nosso orçamento para ver em que momento desse orçamento eu posso fazer um corte, uma mudança. E mudança simples. Eu vou contar para vocês uma mudança que eu fiz esse ano. O meu amigo é gerente do Banco Original. E aí o que ele fez? Falou para mim, olha, Paty, se você abrir uma conta no Banco Original, você vai ter isenção da sua taxa do Sem Parar durante um ano. Vejam só, eu tenho Sem Parar, né? Minha mãe mora no litoral e eu pago sem usar, R$27 todo mês. Então, durante um ano, eu não vou pagar. Pensem vocês aí, vejam vocês que é uma economia de quase R$300 no ano. Então, foi um corte que eu fiz. É simples? Foi simples. Lá no Banco Original, mas você abriu uma conta? Sim. Eu precisei apenas depositar R$100 e todo mês, então, a minha fatura do Sem Parar, que é quando eu vou em um shopping, passo no estacionamento, ou quando eu vou, pago pedágio para ir para o litoral, cai lá no Banco Original. Mas se eu não tiver nenhum gasto durante aquele mês, não vai ter nenhum desconto. Então, assim, é algo que eu cortei durante um ano. E depois de um ano? Eu vou pensar numa nova estratégia de economia. E sempre traçar metas e objetivos a curto prazo, médio prazo e longo prazo. É importante que nós tenhamos objetivos. E esses objetivos têm que estar bem claros. Pode ser no mural, na sua sala, no seu quarto, escrever lá. Eu preciso trocar a minha cama. Em quanto tempo eu consigo trocar a minha cama? Então, é se programar. Vejam que aqui a gente não está mostrando nada fora do real, né? Que não possa ser executado. E essas atitudes simples é que mudam a nossa vida financeira. E não sou eu que estou dizendo, uma professora que, né, tem pouca formação dentro do universo financeiro. São os grandes nomes do universo financeiro. Aqueles que vêm a cada dia se atualizando. Olha, o que é empreendedorismo? Porque quando a gente fala em educação financeira, logo a gente pensa em empreendedorismo. E o que é? Houve um tempo que a palavra empreendedorismo não fazia nem parte da língua portuguesa. No entanto, há empreendedores por aí há muito tempo, contribuindo com mudanças importantes na humanidade. Hoje, esse termo é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas, oportunidades e encontrar soluções inovadoras. Isso que é empreendedorismo. É quando eu tenho um problema e eu vou tentar encontrar uma solução dentro das minhas possibilidades. Não é nada fora do normal, é dentro daquilo que eu conheço. Então, eu vou tentar criar novas possibilidades. Pensar de forma empreendedora. O que é pensar de forma empreendedora? Deixa eu só mudar aqui, senão não consigo ler. Pensar de forma empreendedora é entender que empreender não é apenas montar um negócio próprio, mas criar o hábito de pensar em soluções que resolvam problemas. Empreender é isso. Eu tenho um problema. Eu tenho duas contas de luz atrasadas. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Quem pensa de forma empreendedora consegue soluções para consumir de modo diferente. Criar soluções por meio de parcerias, ousar e fazer diferente da maioria. Essa habilidade traz resultados não apenas em grandes contextos. Só mudar aqui, gente. Mas também em pequenas ocasiões, doméstica mesmo, ou profissionais, permitindo que o consumidor consiga mais com o dinheiro que ele já
Tem. Então, isso que é pensar de forma empreendedora. Eu tenho um problema. Como eu vou chegar na solução deste problema? É pensar de forma criativa. Ah, mas aí eu vou sair da minha profissão? Não. Você pode criar situações criativas dentro da sua profissão. E eu vou falar para vocês que eu aprendi isso faz pouquíssimo tempo. Durante 5 anos, além de ser professora, eu vendi, gente, sapatilha, semijoia, produtos de cabelo. Mas vejam vocês que quando a gente parte para uma outra área que não é a nossa profissão, a gente acaba querendo abraçar o mundo e não faz as coisas de maneira assertiva. Agora, quando o meu foco está dentro de um objetivo apenas, por exemplo, agora faz quase 1 ano que eu deixei de fazer essas vendas. E estou me dedicando apenas à parte da educação. Ah, mas você então presta consultoria para essa startup? Sim, porque está voltado para a educação. É uma das áreas da minha profissão. Então eu posso... Vocês estão conseguindo me entender? Vocês conseguem me entender? Que dentro da nossa profissão, dentro da nossa área de atuação, é possível criar estratégias inovadoras e bem assertivas e gerar novas receitas. É possível empreender em qualquer área? Sim, é possível, pois a atitude empreendedora não está na profissão, e sim em você, na sua capacidade de transformar desafios rotineiros em oportunidades de melhorar suas receitas e o seu orçamento. Então, vejam vocês que empreender é para qualquer profissão. Ser um empreendedor, porque quando a gente pensa na palavra empreendedorismo, parece que a nossa mente remete a vendas, a vender algo, mas não é isso. Empreender, olha aqui, tá aqui, ó, tá vendo, ó? O empreender, a gente acabou vendo no outro slide, né? Empreender é essa habilidade de tomar ou criar atitudes inovadoras, sem sair do seu foco ou sem sair da sua base, daquilo que você se formou. Empreender é buscar possibilidades de mudar o seu orçamento dentro de um leque de práticas diferentes. Será que dentro da minha área há possibilidade de inserir a visão empreendedora? Sim. Dentro de qualquer área é possível empreender. Basta uma atitude sua para a mudança. O ser humano tem a capacidade criativa e inovadora. Nós, na verdade, fomos agraciados por essa capacidade de pensarmos. Então, independente da sua área de atuação, seja você um professor, um vendedor, um musicoterapeuta, não importa a sua profissão, é possível empreender em qualquer profissão. As possibilidades para o profissional de musicoterapia. Então, fui dar uma olhadinha, já que eu estou aqui só com a galera de musicoterapia. Eu fui ver, poxa, mas o musicoterapeuta, o que ele pode fazer, né? Aonde ele pode atuar? Pessoal, vocês podem atuar em muitas áreas. Gente, é maravilhoso, né? Vocês podem atuar na parte das clínicas, escolas, creches, asilos, entidade, assistência a idosos, clínicas de reabilitação, ONGs, além de repente, montar um consultório. Então, assim, não há uma possibilidade para o musicoterapeuta. Há várias possibilidades. Então, vai depender do quê? Da sua capacidade de tomar decisões assertivas a respeito das ações mesmo, ó.
eu tô lá na clínica, mas agora veio a pandemia, eu fui dispensado, não estou mais trabalhando. Então, como é que eu posso, do jeito que eu tô, a gente está como? Em pandemia, praticando a quarentena, dentro de casa, não podendo, né, ter muito contato. Como dentro dessa realidade eu posso empreender dentro da minha profissão? Fazendo atendimentos online? De repente, montando um projeto de música, por exemplo, né? Olha, deixa eu ver numa olhada aqui, falar para o musicoterapeuta um projeto de música. Pessoal, se eu estiver falando alguma besteira, pelo amor de Deus, porque vocês que são os especialistas aí na área. Mas, de repente, olha só, agora nesse tempo de quarentena, nós temos muitas crianças ansiosas. Quem sabe um projeto voltado para a música, para os ritmos musicais, não possa contribuir com as famílias para diminuir esse número de ansiedade. Então, assim, tem N possibilidades. E eu tenho certeza que vocês que são da área conseguem pensar em inúmeras possibilidades de projetos, de atuação. Então, qual é o objetivo principal desse nosso bate-papo, desse nosso encontro? É refletir que a educação financeira é essa habilidade, né? Como nós vimos lá no começo, de cobrir todos os nossos gastos, né? Gerar novas receitas. E a parte do empreendedorismo vem o quê? Completar essa educação financeira. Quando eu tenho um problema na questão do meu orçamento, olha só, o que entra para mim não cobre o meu orçamento. Então, eu preciso pensar em atitudes ou em outras formas de atuação dentro da minha profissão. E vocês, eu fiquei admirada o quanto é grande o campo de atuação de vocês. Isso daqui eu peguei um breve resumo. Eu acho que, com certeza, se a gente for estudar de forma mais detalhada a profissão de vocês, a gente vai encontrar muito mais possibilidades. Muito mais possibilidades. Como ser, então, um empreendedor? Aí eu coloquei aqui algumas dicas. Trace um plano de negócios. Eu tô agora nessa pandemia, então vou montar projetos voltados. Aí você pode definir voltado para o idoso, voltado para as crianças, voltado para a escola, voltado de repente para as mães que não sabem o que fazer com as crianças. Então, por quê? A área de vocês, ela vem contribuir com tudo isso. Contabilize os custos. Eu terei custos com esse meu ato de empreender? Use e abuse do marketing digital. A gente está aí numa era que está todo mundo muito ligado nessa questão da tecnologia. Então, esse pode ser o quê? Um fator que nos ajude a promover a nossa parte do empreendedorismo. Faça cursos de capacitação. Agora a gente está com muito tempo, né? Tempo é dinheiro. O quê? Tente organizar sua agenda, se organizar, porque principalmente nesse tempo de pandemia, se a gente piscar, acabou o dia, não é? Então, assim, é muito importante a gente traçar uma rotina. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso, porque o dia fica muito mais produtivo. Tenha um sistema de gerenciamento. Gerenciar mesmo o que você faz. Coloquei, pessoal, algumas dicas de leitura que estimulam do empreendedor, que é o que eu falei para vocês, que todo mundo, quando fala empreender, pensa que é vendas. Empreendedorismo é vender, eu não quero vender nada. Eu não nasci para vender. Eu quero trabalhar na minha profissão. Sim, você pode ser um empreendedor dentro da sua área de atuação. Negócios digitais, que está muito em alta agora. Vai lá e faz. Tá vendo que a gente tem alguns nomes estrangeiros, mas a gente também tem bastante? Eu coloquei 3 aí que são brasileiros.
foram lá e mudaram a história, mudaram a sua história. O Startup Enxuta e Startup Manual do Empreendedor. Então, eu vou deixar essas dicas de leitura, tá? Quem quiser anotar, anota, mas depois também vai ter o vídeo, porque a Carol tá gravando, então vai ficar. De repente, você não quer ler o livro? Lê um resumo, mas tenta conhecer um pouquinho desse universo empreendedor. Aí eu trouxe uma frase, né? É um mini texto, na verdade, né? De um autor muito conhecido, que é Augusto Cury, e eu achei muito bacana, pessoal, para nossa reflexão aqui, ó. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Então, assim, olha que texto, assim, né? Que nos faz refletir. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas, com certeza, vai nos tornar mais fortes. Porque ao passo que você busca uma solução para o seu problema, uma atitude diferente, isso com certeza vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar as coisas. E aí eu trouxe como uma última frase que eu achei uma graça, que é esse menininho rindo. A forma mais simples de sorrir é agradecer pelas coisas boas que já tem na vida, ou que já temos na vida. Então, assim, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua particularidade, mas que é possível para todo mundo empreender. Essa parte da educação financeira, gente, eu assim, toda quarta-feira eu entrego 2 artigos, né, para ser publicado no site Midu, que é dessa empresa que eu presto consultoria, né? Pessoal, eu aprendo tanto toda quarta-feira que eu falo, gente, como é gostoso estudar essa parte da educação financeira. Às vezes com soluções simples dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um pacote, de repente, de TV e quase não uso, quase não assisto. Por que eu não posso, então, mudar esse pacote para um pacote mais simples? São mudanças que às vezes a gente faz dentro do nosso lar e a gente não dá muita credibilidade. Mas que no final, quando você vai colocar lá no papel, no final do seu orçamento, ó, haja vista essa mudança que eu falei para vocês do Sem Parar, que vai me render aí de economia quase R$300. Então, assim, e outras atitudes que nós podemos tomar. Só que a gente precisa o quê? Olhar o nosso orçamento. Olhar as nossas possibilidades. E a questão do empreendedorismo é isso. Empreender não é vender, né? Eu acho que ficou bem claro aí nesse texto, nesse pequeno texto do Augusto Cury, acho que ficou bem claro que não é vender. Porque, com certeza, uns nasceram com o dom de ensinar, outros nasceram com o dom de vender. Então, assim, dentro da nossa profissão, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós colocamos como objetivo para as nossas vidas, como eu posso empreender? Eu vou deixar esse desafio para vocês, dentro da profissão de vocês, dentro daquilo que vocês escolheram com amor, que eu tenho certeza que cada um aqui escolheu com muito amor, né, o que faz hoje na vida. Como é possível empreender? Carol, se você quiser abrir para as perguntas. Patrícia, muito, muito obrigada por trazer tantos conteúdos relevantes para a gente. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, pode abrir o microfone e falar com a gente, tá?
Mas isso que a Patrícia falou do empreendedorismo é uma coisa que a gente sempre vem falando aqui. Como trazer uma coisa nova na nossa profissão, né? Eu preciso só trabalhar nos lugares que já são comuns. Eu preciso seguir o mesmo padrão sempre, né? E se questionar sobre isso, porque eu acredito que nós, musicoterapeutas, temos um potencial muito grande, né? E todos os profissionais têm um potencial muito grande. E a gente só precisa olhar com cuidado para isso, né? Olhar com carinho para a nossa profissão e ver onde está faltando, quais são as dores que eu posso resolver, o que eu posso propor de novo. E eu acredito que a parte financeira é uma parte muito importante. E essas coisas que você trouxe para a gente, refletir sobre isso, são coisas realmente que funcionam na prática, né? De escrever o que você gasta, conseguir analisar como são suas contas, seu padrão de vida, enfim, eu acho que são coisas muito importantes para a gente. Pessoal, alguma pergunta, alguma consideração? Lourdes? De repente também, né, Carol, compartilhar, né, alguma atitude de educação financeira, de empreendedorismo. Uhum. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Quem é o musicoterapeuta na fila do pão? Eu. Olha só, o que eu vejo assim, a educação financeira foi algo que a gente até chegou a discutir na live que nós fizemos na semana passada. Eu vejo que assim, na educação, junto com a musicoterapia, tem muita coisa a ver, né? Essa questão do curto, médio e longo prazo, né? Todo mundo fica assim, nossa, eu preciso comprar uma flauta, né? Como que eu faço, né? Quanto que eu economizo, né? Eu lembro que quando eu fazia a faculdade, eu tenho até o Guia do Estudante, alguém, não, Guia do Estagiário, alguém tem esse livro, por acaso? Que o cara compra uma flauta e paga em 15 vezes, e no final o paciente baba na flauta dele e ele do ônibus joga a flauta fora, entendeu? Ele não acreditava que aquilo tinha acontecido com ele. Mas, enfim, é um livro que, assim, poucas pessoas têm. O Guia do Estagiário chama. Então, assim, a dificuldade que a gente passava para comprar instrumento, tudo. Porque, no meu caso, há 20 anos atrás, ninguém tinha controle sobre essa questão de dinheiro, finanças, tudo. Por mais que seu pai fale, guarda o dinheiro, você não vai, vamos para as baladas, né? Mas eu vi que, assim, é importante essa questão, assim, você tem outro foco, a musicoterapia tem outro foco. Na pandemia, é claro, você pode fazer vários projetos, você pode estar investindo em consultoria mesmo, né? A parte da consultoria que é bacana. Eu vejo, porque assim, eu tenho um filho de 9, né? A Patrícia é professora do meu filho, então ela sabe como o Luigi é. E tem essa questão assim, quantas mães estão com os cabelos realmente de pé por causa dessa pandemia toda, as crianças em casa. Então, por que não pensar num projeto de musicoterapia para pais e alunos, né? E não só para os alunos, mas por pais e filhos. E você levar isso para as escolas e trabalhar, aproveitar e colocar o projeto em prática, mesmo sendo online, né? Não dá para se fazer isso. Tantos musicoterapeutas estão trabalhando online, estão fazendo os atendimentos online. As escolas de música que nós damos aula também estamos trabalhando online, apesar de ter dificultado. Mas por que não fazer novos projetos? E aquilo que eu falei, quando você começa, às vezes o musicoterapeuta ele fica assim, por onde que eu vou começar? Aonde que eu vou trabalhar? Né? Que hospital que eu vou? Qual entidade que eu vou? Eu monto consultório ou não? Né? Então, é o foco. Eu trabalhei de graça para muita gente, que nem eu falo. Hoje não. Carol sabe, muitos musicoterapeutas aqui no grupo sabem, né? Hoje todo mundo tem o seu valor. Não tem que ter medo de cobrar, né? Não tem que ter medo. Você escolheu ser musicoterapeuta? Então, bora lá. A sua consulta é R$ 180. Por que ela custa 180?
Não, porque você é um musicoterapeuta antigo, não. Porque você tem o seu valor. Então é assim que funciona. Você tem que dar valor naquilo que você faz. Senão a coisa não anda. Né? E a educação financeira e empreendedorismo, tudo a ver. Quando esse grupo de musicoterapeuta e empreendedorismo nasceu, eu falei, agora a coisa vai andar. Agora vai. Então, esse grupo só tem a agregar, só a somar cada vez mais, né? A mais velha está falando, mas é a pura realidade, né? A gente está aqui para somar mais e mais e mais e mais. Patrícia falou uma grande verdade: empreendedorismo não é venda. Você não está vendendo nada, você está construindo o que é seu. O que é seu. Ó, antes de vir aqui, eu estava tendo orientação do doutorado. Até falei para a Patrícia, estou tendo aula de ética e política, porque tenho que escrever algumas coisas. Mas esse é o foco, é terminar o doutorado, nessa pandemia toda que eu estou. Mas vamos que vamos. É uma loucura? É, né? É uma loucura, mas é um projeto, tá para nascer aí um grande filho, que nem eu falo, né? Esse é um grande filho. Mas é o quê? Foco. É aquilo que você quer? Bora construir, né? Já falei que meu sonho de consumo é ter um hospital, né? Então, bora lá. Carol, a Denise colocou aqui, a Denise Aparecida Xavier, colocou assim: nunca consegui fazer esse planejamento, fujo de encarar minhas contas. Exatamente. É difícil mesmo, Denise. É muito difícil. Você vê que hoje eu não coloco mais valores, mas no começo, quando eu comecei, para me organizar, precisa. E você vai perceber que alguns meses não bate mesmo. O que entrou não é possível para pagar todas as contas do mês. Mas é aí, se você não encarar esse, vamos dizer, né, esse desafio de frente, você nunca vai ter uma atitude para mudar isso. Quando eu encaro, vou lá e vejo, não, olhei e eu tô vendo que, sei lá, falta R$ 500 para eu pagar todas as minhas contas. Então, é aí que você vai trabalhar a educação financeira e o empreendedorismo, em como gerar novas receitas dentro da sua profissão. Porque se eu não sei, é muito difícil mesmo, Denise, é muito difícil. Dá medo, insegurança, você fala, não, eu quero, vou fugir disso daí, vou deixar isso para o outro mês. Não, mas chega um momento que você precisa encarar, para que você realmente perceba onde você está pecando, para melhorar. Todos nós, essa não é uma cultura sua ou minha, é do brasileiro. É do brasileiro. Nós temos o costume de gastar mais do que ganhamos. Porque nós temos muitas possibilidades. Nós temos cartão de crédito, nós temos financiamento, nós temos empréstimo. E é assim. Nós temos muitas possibilidades. Mas a partir do momento que você encara, você vai ver a mudança acontecer. Porque aí a sua cabeça vai começar a pensar em como gerar novas receitas. E é daí que é toda a questão da história. É quando eu penso em gerar mais receitas. Mas eu vou trabalhar? Não! Você viu que lá a gente colocou que o nosso tempo é muito precioso. Então, assim, olha, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, olha, que tem muitas pessoas que perdem muito tempo usando a força física para ganhar dinheiro. Mas o que realmente faz com que nós consigamos gerar receitas grandes é trabalhar com isso aqui, ó. Com a parte intelectual mesmo. E que, graças a Deus, todos nós fomos agraciados. É pensar em soluções criativas, inovadoras. Tá bom, Denise? A Kelly colocou aqui também que depois de muitos anos ela fez, né, colocou na ponta do lápis e ficou chocada em ver o tanto que os seus gastos eram altos e são altos. Isso tem me ajudado a não fazer novas contas. Exatamente isso. Não sei se você pode responder, Patrícia, mas o que eu vejo comigo é isso. Tipo, cara, eu tô gastando com coisas que não precisa. Eu tô comprando bala. Eu tô comprando uma coisa que
às vezes não é aquilo que eu preciso naquele momento, né? Pode ser trocar a cama, comprar um instrumento novo, reformar o consultório, ou juntar grana para começar um novo projeto, né? E tudo isso depende de planejamento. E tudo bem, tem horas que Sim. você não vai olhar para isso, vai dar uma desligada, mas é bom sempre manter essa constância, né? Ajuda bastante. Essa constância na Ó, a análise. Karen, que eu acho até que Isso, Carol. Só para não perder o gancho aí, né? Falando da Kelly. Exatamente, ó. Você viu? Ela falou, choquei. Porque realmente, só quando nós olhamos o nosso orçamento que nós percebemos o quanto nós gastamos. E olha só o que ela disse lá, ó. Isso tem me ajudado a não fazer novas contas. E daí a importância, Carol, de estabelecer metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, exatamente. Porque Patrícia, ajuda. desculpa, Olha, Pode falar. como estabelece metas? Porque a gente ouve muito, tem que estabelecer meta e tal, mas como? Então, depende do quanto você quer. Carol, Oi. travou para mim aqui. Você pode repetir a sua pergunta que travou para mim? Desculpa. Ah, tá. A pergunta era, a gente sabe que precisa colocar metas, mas como colocar isso na prática? Conselhos práticos de como colocar metas. Então, sim. Por exemplo, curto prazo, aquilo que você precisa fazer a curto prazo. Por exemplo, trocar uma cama, um colchão, que é um valor um pouco menor. Então, é curto prazo. E aí você vai fazer o quê? O que é estabelecer metas? Em quanto tempo eu vou comprar esse colchão? O quanto eu preciso economizar por mês para comprar esse colchão? É isso que a gente precisa colocar. Mas para estabelecer metas, Carol, a gente precisa olhar para o nosso orçamento. Porque é simples, eu posso pegar meu cartão de crédito e ir lá comprar em 10 vezes. Mas será que hoje, dentro do meu orçamento, cabe a parcela de mais esse colchão? Por isso que a gente precisa analisar o orçamento. E quando a gente fala curto, médio e longo, depende do valor. De repente, você quer viajar, que é algo que vai precisar de um valor um pouco maior. Então, vai ser de médio prazo. Longo prazo, de repente, trocar de carro, né? Ou o inverso, trocar de carro, médio e longo prazo, uma viagem. Porque dependendo para onde você vai, às vezes é mais caro que um carro, né? Entendeu? Então, assim, curto, médio e longo vai depender do quanto custa aquele seu objetivo, aquela sua meta. Ó, a Karen falou assim, além de tudo, isso é importante pensar em poupar. Sim. Como poupar? Como o exemplo que eu dei. Por isso que essa colocação da Denise foi extremamente pertinente, Denise. Exatamente, a gente tem medo. E só quando a gente olha para dentro do nosso orçamento, a gente consegue perceber o quanto a gente está gastando. Mas ao olhar, é possível analisar e melhorar esse orçamento. Então agora eu vou pensar em fazer alguns cortes para melhorar esse orçamento. Carol, vou ler outro comentário da Denise. Já tive várias fontes de vendas, né? E sempre acabei gastando tudo. Sou muito imediatista, meus filhos, de 33 e 21, têm essa cabeça de não gastar. Eles pensam para gastar o que nunca foi a minha maneira de ver as finanças. Pela minha vontade, isso. Por quê? Uma amiga minha, essa amiga Karen, eu não sei se é ela que tá aqui, mas uma vez ela disse uma coisa para mim que faz todo sentido. Às vezes, a gente trabalha muito, né? E como a Carol falou, sabe o que a gente tem vontade? Eu mereço aquele, sei lá, aquele celular novo. Poxa, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Mas será que esse merecer cabe dentro do seu orçamento?
Porque merecer, todos nós merecemos. Desfrutar do melhor. Ter um celular bacana, ter uma assinatura de TV legal, ter uma internet boa. Mas dentro da nossa realidade hoje. A gente precisa olhar hoje. E, Denise, não é o quanto você ganha. É o como você administra o que você ganha. Você entende? Porque você pode ganhar muito dinheiro. Mas se você não conseguir administrar de forma coerente o que você ganha, você vai ganhar muito e não vai conseguir atingir metas. Daí a importância desse projeto que eu trouxe para a escola de ensinar educação financeira desde criança. Porque nós não fomos ensinados a cuidar do nosso dinheiro. No máximo que a gente aprendeu foi fazer o cofrinho. E no final do ano abrir e ver o que dava para comprar. No máximo. Mas hoje não. É a criança pensar na questão do dinheiro e mais, como gerar receita. Um artigo que eu escrevi, acho que 2 semanas atrás, foi com o seguinte título: é possível criança gerar receita. Por exemplo, vender chup-chup. De repente, combinar com o vizinho que vai varrer a calçada do vizinho. Então, buscando estratégias inovadoras, é possível até a criança gerar receitas. É trabalho infantil? De jeito nenhum. É começar a empreender, a pensar em como gerar receitas. Ó, tem mais uma convidada aqui, Carol. Consumismo é diferente de necessidade. Sou eu sim, eu mereço, mas eu posso, eu preciso. Ó, é a Karen mesmo, minha amiga, falando. Exatamente isso. Consumismo e necessidade. O que eu quero e o que eu preciso. E mais, às vezes eu preciso, mas eu não posso, porque o meu orçamento já está estourado. Então, eu vou precisar esperar. Aí é que vem as metas. Olha, eu preciso muito, eu também, viu, gente? Eu preciso muito de um celular novo, que o meu caiu e tá faltando até algumas, mas hoje eu não posso comprar um celular novo. Então, eu vou esperar, eu vou traçar uma meta que daqui, sei lá, 6, 8 meses, eu posso comprar um celular. A hora que eu enxergar uma folga no meu orçamento. Claro, eu preciso e eu mereço um celular novo, mas não cabe dentro do meu orçamento hoje. Olha, você falou vendeu limonada, chup-chup. Então, eu também. Olha, eu vou te falar, Carol, eu sou professora, mas eu amo vender. Eu amo vender. Eu era péssima em vender. Mas assim, eu tenho mais 2 irmãos e a gente fazia uma linha de produção, cada um fazia uma coisa e o negócio andava. O meu irmão do meio ajeitava a parte do dinheiro, pegava o dinheiro, o outro vendia e eu amarrava o chup-chup. E isso é bem legal quando a gente é criança, porque a gente começa a ter noção do valor do trabalho, né? Do valor das coisas, do valor que tudo tem. Falando sobre consumismo e necessidade, uma coisa que eu tenho visto muito e aprendido bastante e que eu tenho tentado colocar em prática, porque isso eu acho que é a vida inteira, é uma coisa que fez muito sentido para mim, que foi sobre minimalismo. Tipo, eu não preciso de tantas coisas para viver. Eu não preciso do meu guarda-roupa cheio de sapato. Apesar de ainda ter. Mas eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso comprar mais se eu já tenho aqueles que eu ainda não usei, sabe? E eu acho que pode ajudar outras pessoas. No começo não fazia muito sentido para mim, sabe? Mas tem me ajudado e tem sido um processo, né? Não é tipo, pronto, eu li o livro, estou transformada e vou mudar a minha vida. É um processo, né? Assim como a educação financeira, assim como a percepção das suas contas, olhar para o que você faz, para onde você quer chegar. Então, eu acho que tudo é um processo, mas é muito bom começar e olhar para ele, né?
Sim. Uma hora a gente tem que olhar, né? E isso mesmo, Carol, não é da noite para o dia. É um dia de cada vez. Talvez hoje eu olhe meu orçamento, nossa, esteja mega estourado. E eu não consigo, em 4, 5 meses, arrumar ele. Não tem problema. Então, você vai traçar uma meta. Daqui quanto tempo eu consigo melhorar o meu orçamento? E vai pensar em estratégias para enxugar esse orçamento. É muito importante. E olha, para mim é muito difícil, porque eu gosto eu sou assim, eu falo que eu tenho toque. Eu gosto das coisas muito no lugar, organizada, nada faltando pedaço, sabe? Então é muito novo, né? Então, assim, tem hora que você vai ter que fazer vista grossa e vai ficar com aquele ali mesmo que não tá muito bom. Até que você possa trocar, como eu tô fazendo com o meu celular. Até que eu possa colocar mais uma dívida no meu orçamento ou comprar à vista, porque eu fiz alguma economia e consegui juntar o valor, que é o mais indicado. Que você não faça mais contas, mas que você tente cada vez mais enxugar esse orçamento. E só é possível olhando para ele. Parece um leão, um dragão, mas quando você encara ele de frente, Denise, você vai ver a mudança na sua vida. E eu falo isso e eu tenho que melhorar muito ainda, viu, pessoal? Eu tô aí nessa caminhada, claro, com o projeto há quase 5 anos, mas com essa mudança de comportamento há menos de 1 ano. E olha que eu sempre fui organizada, eu anoto a minha agendinha, se vocês perguntarem na escola, a agenda é minha marca registrada, porque eu anoto tudo. Hoje eu já não coloco mais valor, antes eu colocava, hoje eu não coloco mais, mas eu anoto tudo. Deixa eu ver aqui quem mais. A Bárbara, sinto dificuldade porque eu sou mais controladora e racional com o dinheiro, e minha mãe não é. É verdade, então tem que tentar chegar no equilíbrio, né? Porque às vezes até no relacionamento, um é gastão e o outro é mais controlado. A Luzamir Rangel, quando criança vendia salgados na escola, adulta já fiz muita coisa. Fui maquiadora, vendi água de coco, refrigerante, água na praia. Descobri nesse curso que desde pequena era empreendedora. É verdade. Gente, eu também acho que o brasileiro tem essa capacidade de empreender. Mas, voltando aqui, só naquilo que eu disse lá no começo, é possível empreender, mas sempre foquem na sua profissão. Porque eu fiz isso durante 5 anos e a melhor decisão que eu tomei foi focar na minha profissão. Eu não deixei de ser empreendedora, mas hoje eu estou olhando para a minha profissão, que é professora. Mas olha quantas possibilidades. Atender crianças com dificuldade, dar aula de reforço, prestar uma consultoria, né? De repente, que nem agora o que eu tenho feito bastante é trabalhos acadêmicos. Não está fugindo da minha área de atuação. Eu só estou abrindo possibilidades dentro da minha área de atuação. E eu tenho até mais um exemplo aqui que aconteceu agora na pandemia. Eu tenho uma amiga chamada Débora Spirandelli, eu acho que ela deve estar aqui. E ela é professora de arte. E eu mudei faz menos de 1 mês. E ela foi me ajudar a pintar o apartamento. Menina, ela descobriu que ela tem um dom para pintura. E ela pegou, olha, você vê, e ela assim, ela tá dentro da área de atuação, ela é uma professora de arte. Então, provavelmente, ela já tinha esse dom, né? Ela fazia a fachada, tudo. Menina, ela já tá no 4º apartamento lá do meu condomínio pintando. Eu publiquei lá no... Tá vendo como são as coisas? Eu publiquei no grupo do meu condomínio. Eu adoro agenciar pessoas. Se deixar, eu adoro... Olha, vamos fazer isso, que tal? Eu gosto mesmo. E aí, ela topou. Falei, menina, mas você pinta muito bem. Por que você não vai pintar mais apartamento? Os apartamentos novos, então não tem muito o que fazer, né? Não tem que ficar lixando nada. Menina,
O pessoal foi lá, assim, muitas pessoas foram lá olhar, amaram e já contrataram. Ela está no quarto já. Quarto apartamento do mesmo condomínio. E eu creio que ainda vão vir outros. Ela fugiu da área de atuação? Não. Tá vendo? Que é um exemplo simples. E assim, se eu fosse dar uma dica para vocês, essa seria a minha dica principal. Não fugir da sua área de atuação. Procurar possibilidades dentro daquilo que você escolheu como profissão. Ó, a Bárbara está falando assim, Patrícia, você sugere se organizar primeiro para depois investir? Sim. Primeiro, é importante você se organizar, ver até se você tem sobra dentro do seu orçamento e aí procurar o melhor investimento. Nós temos aí depois, outro dia eu posso vir e dar sugestão de alguns que eu conheço, que eu conheci também agora, né? Que é bem bacana. Deixa eu ver. Ó, Lourdes, paguei a faculdade de música vendendo bijuterias, o que faço até hoje. Lourdes. Lourdes, olha, Lourdes, não foi foi exatamente por isso que, ó, a gente se atraiu, porque não é possível, gente. Uma coisa, eu amo vender, Gente, mas eu tô evitando vender, viu? Mas acontece que, assim, minha mãe mexe com artes plásticas, sempre pintou. E ela fazia artesanato desde sempre. E eu comecei a fazer bijuteria, eu era muito jovem. E quando eu cheguei na faculdade de música, que foi a primeira faculdade que eu fiz, foi de música. Depois eu fiz a outra faculdade, que foi de musicoterapia, porque não tinha pós-graduação na minha época. E eu lembro que eu estava vendendo a bijuteria na faculdade e o reitor não gostou nada, né? Aí ele falou, olha aqui, você sabe muito bem que não pode vender nada na faculdade. Eu falei, olha, de duas uma. Ou eu basta empreender aqui para pagar a mensalidade, ou então não tem como. Então, foi dessa forma de fazer bijuteria, uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto. E trabalhei 16 anos, né? Fazendo artesanato, foi o que pagou 90% dos meus estudos, eu não posso reclamar, uma coisa que eu gosto muito. Mas uma das coisas que eu passei a fazer, que é da minha área, são instrumentos recicláveis, né? Então, quantas crianças quer ter, um chocalho e não consegue fazer, ou tem dificuldade para fazer, ou quer fazer com um detalhe a mais para ter uma sonoridade melhor, então eu acabo fazendo. Ah, mas é baratinho. Então, é baratinho, mas em grande quantidade, né? Às vezes eu vendo, vamos te dar um exemplo, 40, 50 chocalhos feitos de garrafa PET para uma escolinha, entendeu? O professor não tem tempo para fazer, Sim. Então eu acabo fazendo esse trabalho. E aí, como você é músico, você acaba tendo uma sonoridade maior para fazer os instrumentos. Mas é aquilo, né? Acho que tudo é foco nos projetos mesmo da musicoterapia, né? Você tem que... Tem um trabalho da Patrícia, eu esqueci o nome, mas chama Árvore dos Sonhos. Depois, se o pessoal quiser sim. entrar lá no... Foi o primeiro artigo que eu escrevi para eles. Isso. Árvore dos Sonhos, isso mesmo, Lourdes. E que eu vejo que eu li o artigo, se depois o pessoal quiser entrar lá, ele é muito bacana, porque eu acho que tem tudo a ver com a musicoterapia, tem a questão da família, né? O quanto a gente também trabalha com os portadores de uma deficiência, o quanto a família precisa estar próxima para entender esse nosso paciente, né? O quanto ele não tem que cortar o custo da musicoterapia e pensar, não, só a fono é importante, ou só o outro é importante. Entender que a musicoterapia não é só uma questão de multidisciplinar ou transdisciplinar, não, a musicoterapia é um tratamento, né? E que se os pais aprenderem essa educação financeira, eles vão saber administrar para poder pagar a consulta, né? Então, Verdade. isso
Nós também podemos levar, né? Tá aí a Patrícia que pode dar uma consultoria a mais, a Carol também, né? Eu acredito que é uma soma isso, é uma soma muito importante. Chega, já falei demais. Sim, com certeza. Eu acho que podemos somar muitas coisas, né, aqui no grupo, e eu acho que é esse o nosso propósito, né? Trazer mais pessoas para somar e contribuir com a nossa formação quanto musicoterapeutas, como pessoas também, essa troca de experiência, isso é muito rico, isso é muito gostoso. Pessoal, estamos chegando ao nosso fim. Se vocês tiverem mais perguntas e quiserem mandar, eu vou mandar por e-mail para vocês, o e-mail da Patrícia, o contato dela para vocês entrarem em contato. Patrícia, também vou te mandar o e-mail do pessoal, se você quiser mandar artigos, se você quiser bater um papo, enfim, nas suas lives, para você mandar para a gente assistir mais, porque esse conteúdo é muito importante e com certeza vai fazer diferença e faz diferença na nossa vida, na nossa prática clínica. Muito obrigada por trazer esse assunto para a gente. Muito obrigada por trazer em palavras tão claras e tão objetivas o que nós precisamos ouvir. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes e trazer mais assuntos interessantes para compartilhar com a gente. Semana que vem temos outro encontro, vocês vão receber o tema do encontro na semana que vem, que é sobre empreender com propósito. Amanhã eu mando o link para a gente entender melhor como que a gente pode empreender com propósito, igual a Patrícia falou, sem sair da nossa área de atuação e tendo um foco, um objetivo na nossa vida. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários, por cada pessoa que trouxe a sua experiência. Obrigada, Lourdes, pelo contato com a Patrícia. Muito, muito grata. E é isso. Patrícia, você tem alguma coisa para falar para a gente antes da gente terminar? Eu queria só agradecer mesmo essa oportunidade. Eu acho que esse bate-papo, nessa troca de conhecimento, é muito bacana mesmo para o nosso crescimento, né? Aqui ninguém sabe mais ou menos nessa troca que é uma delícia, né? Você vê, a Denise trouxe a experiência dela, a Lourdes a dela, a Karen também, né? E aí, e juntos construímos muito conhecimento, né? Nessa noite. Sim. Queria agradecer, dizer que você pode sim compartilhar meu e-mail, meu WhatsApp também, se alguém quiser, de repente entrar em contato, pedir dicas, né? Eu estou muito feliz de participar. Gostaria de participar outras vezes, mesmo como ouvinte, né? Aprender sobre esse universo da musicoterapia, que deve ser maravilhoso mesmo. Hoje eu estudando um pouquinho, né? Falei, gente, eu preciso estudar um pouquinho sobre a profissão deles. Porque como eu vou numa live que a maioria é musicoterapeuta e eu não sei. Não, estudei, vi que assim, é fantástico mesmo, né? A atuação de vocês é extraordinária. E ouvindo a Lourdes falar um pouco lá na live também, dessa questão da expressão corporal, tudo assim, eu fiquei maravilhada. Eu estou muito feliz mesmo de participar, tá bom? Obrigada, Patrícia. Seja bem-vinda. Fique à vontade para seguir nos nossos próximos encontros. Eu acho que você vai somar muito com a gente. Pessoal, muito, muito obrigada. Nos vemos na semana que vem. E é isso, gente. Boa noite e até semana que vem. Ai.